Bom, bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar, dando continuidade no nosso estudo das funções de várias variáveis. Hoje a gente começa um novo tópico, que são as derivadas parciais de uma função de várias variáveis. Bom, primeiro, relembre que para uma função de uma variável, g de x, ou seja, g é uma função que vai de R ou de um subconjunto de R e devolve valores em R. Vou deixar assim como domínio R e contradomínio o conjunto dos números reais por simplicidade. Mas, bom, como a gente viu, né, a função ela pode ter um domínio menor, um subconjunto do R ou Rn, e também a imagem não precisa necessariamente ser todo R. Mas enfim, por simplicidade, só para a gente relembrar o que é uma função de uma variável, de novo, é uma função, né, que pega um valor real e associa a outro valor real. Bom, se a gente relembrar dos cálculos passados, quando vocês estudaram funções de uma variável só, calculando o seu limite, continuidade, estudando a continuidade, calculando sua derivada, a gente sabe que, né, por uma função de uma variável, a sua derivada é dada por pela seguinte expressão, né? Limite, quando o h vai a zero, de g de x mais h menos g de h menos g de x, tudo isso sobre h. Bom, então, o que a gente faz, né? Bom, lembrando, né? Agora a gente quer estudar funções de mais do que uma só variável. Então, podemos nos perguntar: como derivar uma função de duas ou mais variáveis? Bom, e é essa pergunta que vai guiar essa aula de hoje e as aulas das próximas semanas, onde a gente vai discutir a diferenciabilidade de uma função de duas ou mais variáveis. Bom, a gente vai começar respondendo essa pergunta para funções de duas variáveis. Bom, primeiro, f é uma função de duas variáveis. A gente pode escrever, né, f de xy. E, bom, como a gente faz essa derivação da f? Primeiro, fixando y igual a b, onde b é uma constante, a gente pode
ver a função f de x, y, que agora vai ser, né, o y está fixo, a gente pode ver a nossa função f como uma função g de x, onde g é uma função de uma variável. Bom, então, se g tem derivada, ela é derivável em A, num ponto A, nós dizemos que a derivada parcial de f em relação a x em um ponto AB é igual a derivada da g no ponto A e denotamos por fx de AB. Quer dizer, o que isso está dizendo para a gente? Que se a gente fixa o y, a nossa função de duas variáveis nada mais é do que uma função de uma variável. Se a gente olha para o x, para o y nesse caso, como se fosse uma constante. E olhando para a função que anteriormente, era de duas variáveis, fixando uma direção, né? Fixando uma das variáveis, nesse caso o y, o que a gente vai obter é que a derivada parcial da f com relação ao x, nesse caso, que o y aqui não é variável, o y está fixo, então a derivada parcial de f com relação a x, ela vai ser igual a derivar essa g de x, né, que é a nossa, olhando a f como uma função de uma variável só. Então, o que a gente tem? Que a nossa f de x é igual a derivada, né, de nesse ponto A, onde g de x é igual a f de x b. Bom, aqui o que a gente tem também é para o ponto fixo a nossa função anteriormente de duas variáveis, agora a gente pode vê-la como uma função de uma variável só. E, por definição, de derivação de uma função de uma variável, né, que a gente acabou, que eu relembrei aqui em cima, antes de falar da derivação de funções de duas ou mais variáveis, usando, né, a gente sabe derivar função de uma variável só, a gente tem que f de x em AB, a nossa derivada parcial de f com relação a x no ponto AB, é o limite de h indo a zero de f
de A mais H, B menos F de AB, tudo isso sobre H. Bom, isso vem direto da definição que eu dei anteriormente para funções de uma variável só. Então, por definição, o que a gente tem é isso, né? Se a gente está aí com a nossa função de duas variáveis, fixando uma delas. Bom, a gente pode fazer um raciocínio análogo agora, fixando o x. Vamos ver o que a gente vai obter, né? Bom, se a gente fixa x igual a A, onde A é uma constante, e A pertence a R, né? É uma constante aqui. Podemos proceder de modo análogo ao anterior, e olhar agora f de a y como uma função de uma variável que eu vou chamar de g maiúscula de y. Então, dizemos, né? Chamamos a derivada parcial de f com relação a y em AB, num ponto AB, é a derivada de g y em B, se ela existir. Então, do mesmo modo, né, como a gente denota agora essa derivada parcial de f com relação a y? Denotamos f de y em AB igual a g' em B, onde g de y é igual a f de a y, e, por definição, temos limite, não, bom, que f de y em AB é igual ao limite de h indo para zero de f de x a b menos a, mais h menos f de a b, tudo isso sobre h. De novo, é o mesmo raciocínio que a gente viu anteriormente, usando o fato, né, que a gente está olhando para essa função f como uma função de uma variável só, a gente tem essa definição que eu relembrei de derivação de uma função de uma variável só, então
a gente, né, chama a derivada parcial da f, por definição, desse modo. Bom, relembrando, né, quando aqui a gente está fixando a e fixando o x aqui como uma constante a e fixando o y como uma constante b. Só que a gente não quer apenas quando esses números forem fixos, né? A gente quer variar esses números. Então, se agora a gente variarmos o ponto AB, a gente não quer olhar apenas para essa f como se fosse uma função de uma variável. E a gente quer olhar para a derivação parcial de uma função de duas variáveis. Então, quando a gente varia esse ponto AB, o que a gente tem é que f de x e fy tornam-se funções de duas variáveis. E daí, o que a gente tem agora, depois dessa motivação toda para introduzir o que são as derivadas parciais de uma função de duas variáveis, a gente tem finalmente uma definição, que é, né, a derivada parcial aqui de uma função de duas variáveis, né? Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais são as funções fx e fy definidas pelas equações 1 e 2 acima. Para não reescrever, eu vou chamar essa função de 1 e essa aqui é minha função 2, nossa f de y. Deixa eu só, para ser mais prolixa, 1 e 2 respectivamente. Bom, então, repassando, o que a gente viu até agora, né? Que se a gente olhar para f como uma função de uma variável, a gente conseguiu, né, construir a sua derivada parcial com relação a uma das variáveis. Olhando a primeira, se a gente olha o y como sendo fixo, uma constante, o que a gente viu é que f pode ser uma função de uma variável, a gente pode olhar para f como uma função de uma variável, e usando os conhecimentos de funções de uma variável, a gente conseguiu chegar na definição aqui da sua derivada parcial neste ponto, né, no ponto fixo para y e só variando o ponto A. E a mesma coisa quando a gente fixa, né, a direção o x e olha só para a variável y, por um argumento análogo, a gente viu como chegar nessa definição da derivada parcial da f com relação a y. Agora, o que a gente quer
é que essas funções deixem de ser de uma variável só, olhar para elas como se fosse de uma variável só, e passar a olhar para elas como uma função que elas são, de duas variáveis. E para fazer isso, basta variar esses números que a gente fixou, tanto x quanto o y. E quando a gente faz isso, o que a gente obtém são as derivadas parciais da função f de x e f de y. Aqui já deixou de ser com respeito a exatamente esse ponto. Ela é mais geral. E elas são dadas ponto a ponto por essas duas equações destacadas aqui no texto. Bom, eu estou chamando sempre essas derivadas parciais como f sub y, né? F sub y e f sub x. Mas elas não têm só essas notações. Deixa eu dar outras notações que podem aparecer nos livros. Bom, se z é igual a f de xy, escrevemos derivada parcial da f com respeito a x pode ser denotado dessa maneira apenas por f de x, como eu vinha fazendo antes. A gente já viu essas duas notações aqui no texto, mas elas podem ser, a notação para essa derivação pode ser usando esse símbolo, pode ser usado esse outro símbolo, derivada parcial, aqui, derivada parcial da f com respeito a x, derivada parcial da f, que no caso, né, a gente chamando de z, com respeito a x, a gente já viu essa notação na aula passada. A gente também pode chamar f1 d1 de f, onde esse 1 aqui diz respeito, né, que a gente está derivando a primeira entrada da f, né, a primeira entrada da f. Então, e esse d de derivação parcial, né, derivação parcial da primeira entrada da f, da primeira coordenada que a f tem, e também pode ser usado d sub x de f, para sinalizar que a gente estava fazendo a derivada parcial da f com respeito a x. De modo análogo, a gente tem as notações para derivada parcial de f com relação a y. Essas duas a gente viu aqui no texto até agora. E a gente também pode usar essa notação com parcial, esse símbolo é parcial de f de xy com respeito a y, parcial de z, chamando f de x, y por z, com respeito a x. Só tomar cuidado para depois, se a gente estiver trabalhando com funções de mais do que duas variáveis, a gente costuma usar esse z como sendo uma das variáveis, é uma notação usual. Então, essa notação aqui pode parecer um pouco confusa a futuro, mas no caso de duas variáveis, a gente tem bem claro essa notação aqui, a z, a f de xy, a gente já viu isso nas aulas passadas, então talvez não confunda tanto, mas quando a gente aumentar a dimensão do problema, for para R3, for para funções de 3 variáveis, a gente vai usar o z como uma variável, independente, não dependente, como é esse caso aqui. Bom, aqui a gente pode chamar de f sub 2. De novo, esse 2 aqui se refere à segunda entrada da função, a segunda coordenada aqui da função f de xy, d2 de f e que é igual a dy de f. Essas notações são equivalentes, podem ser encontradas todas essas notações em livros diferentes, cada autor usa a notação de sua preferência. Muitas vezes, eu particularmente gosto de usar essas primeiras aqui, as primeiras três,
Provavelmente no caderno, na prova, na lista de exercícios vão aparecer essas 3 primeiras notações mais do que as outras, pode ser que as outras apareçam, posso misturar, não garanto nada, então estejam familiarizados com esses símbolos aqui, o que eles representam. Bom, dito isso, tendo nossa definição, nossas notações, o que a gente vai fazer agora? Exemplo. Vamos aos exemplos. Vamos calcular as derivadas parciais de algumas funções. Aqui tem um ponto importante, que é como calcular calcular a derivada parcial de uma função de 2 variáveis. Primeiro, eu gostaria de destacar o seguinte, né? Lembra do cálculo, quando vocês calculavam a derivada de uma função de uma variável, raramente vocês usavam a definição. Nesse caso, é similar. A gente aprende a definição, tem casos que a definição é o meio mais comum e mais útil para se calcular uma derivada parcial, mas normalmente a gente usa as mesmas técnicas aprendidas no cálculo de diferenciação, derivação de funções de uma variável. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que para encontrar f de x, né, a derivada parcial de f com respeito a x, considere y como uma constante e derive usando as técnicas aprendidas no cálculo de uma variável. E de modo análogo, derive a nossa f de x, y, isso aqui é um parêntese, derivar a nossa f de x, y com respeito a x. E, para calcular f de y, considere x constante e derive f de x, y com respeito a y. Essas duas regrinhas são muito úteis na hora de calcular a nossa derivada parcial. Em alguns casos, vocês vão perceber que usar a definição vai ser o mais adequado, mas na maioria dos casos, vocês têm que ter o domínio completo das técnicas e regras de derivação de funções de uma variável só para poder aplicar aqui, para calcular as derivadas parciais. Bom, vamos lá então, para exemplos práticos. O primeiro, vamos começar bem simples. Vou considerar a f de xy igual a 3x ao cubo mais 5x ao quadrado vezes y menos 6xy ao quadrado menos 2y ao cubo.
Bom, como derivar? Vamos primeiro. Vamos calcular a f de x, xy. Então, para calcular a f de x, a gente considera o y aqui sendo constante, e vamos derivar usando regras de derivação para uma variável. Então, a derivada desse termo é 3 vezes 3. Vou fazer bem devagar, só para relembrar um pouco como que eram as técnicas, né, de derivação. Aí é 3 menos 1, né? Aqui, no segundo termo. 5. Agora, qual a derivada de x ao quadrado, né? Isso aqui é 2x. Bom, o y aqui, estou considerando ele como uma constante, então eu tenho que manter. Tal qual o 5 é uma constante e eu não mexi com ele, é constante, numa derivação a gente não mexe, a não ser que possa ser simplificado. Bom, segundo termo, tem o x aqui, então o que eu faço? Derivada de x é x, 1, e mantenho o y quadrado. Esse termo aqui não tem nada, não depende de x, então é como se ele é uma constante, olhando assim, como o y sendo constante. Esse termo não depende de x, então é derivação de uma constante, a gente sabe que é zero. Né? Nesse caso, a gente está olhando o y como constante. Bom, deixa eu apagar. Simplificando, o que a gente tem aqui é 9x ao quadrado mais 10xy menos 6y ao quadrado. Agora, com relação a y, agora quem vai ser encarado como se fosse uma constante é x, e a gente começa a derivar só com respeito a y, né? Aqui não depende de y, então isso é uma constante, se a gente olha apenas para y sendo a variável, então isso é zero. Nesse termo aqui, a gente tem y, que a derivada de y é 1, então a gente repete o que é constante, 5x ao quadrado, e derivada de y, 1, não vou repetir aqui, só multiplicar por 1, que continua sendo igual. Agora, nesse termo, a gente tem x ao quadrado, derivada de x ao quadrado é de y ao quadrado, derivada de y ao quadrado é 2y, então repito a constante, nesse caso, 6x, vezes 2y. Já vou multiplicar aqui, então 2 vezes 6 vai ser 12, xy. E faltou esse último termo, que é menos 2y ao cubo. Repito a constante. Bom, deixa eu tirar menos 2, e derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado. 3 vezes 2, 6. 6y ao quadrado. Bom, simples, né? Quer dizer, dentro do terrível que pode se derivar, essa derivação acaba resultando de forma simples se a gente sabe derivar funções de uma variável. Bom, um segundo exemplo. Se a gente considera f de xy igual a x menos y sobre x mais y. Bom, de novo a gente vai proceder com calculando a nossa derivada parcial do mesmo modo que a gente fez anteriormente, né? Primeiro, para calcular o f de x, eu considero o y constante, depois para calcular o f de y, considero o x constante. Mas percebe aqui, bom, vamos avançar, porque aqui a gente vai usar
propriedades, de novo, da derivação de uma variável. Vamos lá. f de x de xy é igual. Primeiro, se a gente considera aqui, né, o y constante, o que a gente tem, nesse caso, e depois fazendo o mesmo com o x, quando a gente for calcular o f de y, vou relembrar só uma regrinha. Que é a regra do quociente, né? Se vocês lembrarem, se a gente tinha uma função s de x sobre t de x, tudo isso, né? Derivação do quociente é igual a f de x derivado vezes t, peraí, a gente deriva s, multiplica pela t, depois faz deriva t menos derivada de t multiplicada por s, e tudo isso sobre t ao quadrado. Não sei se vocês lembram, mas seria bom dar uma relembradinha nessas regrinhas que são bem práticas na hora de calcular nossas derivadas. Bom, usando, nesse caso, a gente tem, né, um quociente, e eu vou usar essa regra quando usando, né, assumindo primeiro que y é constante. Então, se y for constante, a gente tem, né, derivamos o primeiro a nossa função do numerador com relação a x, então a derivação dessa aqui, né, x menos y, a derivada disso, já vou derivando logo, a derivada desse primeiro termo do numerador com relação a x é 1 vezes o denominador, que é x mais y, menos o denominador, a derivada do denominador com respeito a x, que é, de novo, 1, vezes o numerador, vou botar até 1 vezes x menos y, tudo isso com o denominador ao quadrado, que vai ser igual a x mais y menos x mais y, tudo isso x mais y ao quadrado, que vai ser igual, aqui eu cancelo, né, o x com x, e isso dá, peraí, vou usar outra cor para na hora de estudar não confundir ninguém. Bom, isso aqui vai ser igual a 2y sobre x mais y sobre 2. Agora, procedendo do mesmo modo, vamos calcular a nossa f de y de xy. Agora sim, derivada do numerador com relação a y, bom, y aqui tem um sinal negativo, né? Menos y. Então, isso fica menos 1 vezes o denominador, x mais y, menos a derivada do denominador com relação a y, que é 1, 1 vezes o numerador, x menos y, tudo isso sobre x mais y ao quadrado. Deixa eu destacar isso. Destacar nossa primeira derivada parcial, né? Derivada parcial de f com respeito a x. Agora continuamos no cálculo da derivada parcial de f com respeito a y. Bom, isso aqui é igual a menos x menos y menos x mais y, tudo isso x sobre x mais y ao quadrado. Bom, podemos cancelar aqui, né, o menos y com mais y, e o que a gente vai ficar é menos
2x sobre x mais y ao quadrado. Então, a nossa f de y é igual a menos 2x sobre x mais y ao quadrado. E essas são as nossas derivadas parciais com respeito a x, nossas derivadas parciais de f com respeito a x e com respeito a y. Bom, sigamos, vamos ver mais um exemplo. O exemplo 3. Bom, a gente já viu esse exemplo em aulas passadas, quando a gente falou de gráfico, viu as curvas de nível. Vamos calcular aqui a nossa derivada parcial da f com respeito a x e y. Bom, aqui eu vou relembrar também outra regrinha de derivação de função de uma variável, que é a regra da... Eu não tenho certeza se chama regra da composta, mas é essa regrinha aqui. Que eu acho que se chama regra da cadeia para uma função de uma variável, que é se eu tenho f composta com g. Bom, deixa eu anotar aqui, né, pequenininho. Se f e... Não, tenho que chamar de outros para a gente não confundir com a nossa f. Vou chamar de novo s e t são funções de uma variável. E dado algumas, sob certas condições, que não vem ao caso aqui, então a gente tem, né, a derivada de s composta com t no ponto x é igual a derivada de s no ponto t de x vezes derivada de t de x. Não sei se vocês vão lembrar dessa outra regrinha de derivação, super útil na hora de derivar função de uma variável só. Nesse caso, a gente pode olhar essa função f como sendo uma função composta, onde a gente vai chamar s de... Eu vou chamar de outra variável para não confundir o x, então seria... vou chamar de w. S de w aqui é raiz. Acho que se eu começar a chamar de muitas variáveis, quem vai ficar confundido vai ser vocês, então vamos manter. S... eu acabo repetindo. S de x é igual a raiz de x, nesse caso, né? Então, qual a derivação da s? E lembra, né, que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 2. Então, a nossa derivada da s é 1 sobre 2x, onde o expoente fica 1 sobre 2 menos 1. Isso aqui é igual a 1 sobre 2x a menos 1 sobre 2, porque, né, 2 vezes 2 fica 1 menos 2, fica x elevado a menos 1 sobre 2.
e isso é igual a 2 raiz de x. Essa é a nossa primeira função, né? Porque a gente pode ali olhar a f que aparece na f. Como que a gente tira essa deriva, essa raiz? Agora, vamos olhar, né, a chamada de t, só que nesse caso t de xy, como sendo 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, nesse caso, a gente pode derivar essa t com respeito a x e a t com respeito a y. E vai ser o que a gente vai fazer na hora de calcular a nossa f. Eu só quis separar a f como essa composição para a gente saber que estamos usando, quando a gente adota o x como constante para calcular a nossa f de y e quando a gente adota o y como constante para calcular a nossa f de x, o que a gente vai estar usando vai ser essa regrinha aqui de função de uma variável. Então, eu queria só que vocês percebessem que a nossa f pode ser escrita aí como uma composição de funções. Então, bom, eu vou calcular aqui a derivada parcial de t, só para depois, quando a gente montar a nossa derivada parcial da f, já está tudo calculado num cantinho, então a gente já vai usar. Então, t de x de xy, bom, a gente deriva aqui nessa equação, né, aqui. Agora, o y vai ser constante e o x agora é a nossa variável onde estamos fazendo a nossa derivação. Então, 9 constante, y constante, nesse caso, o único termo a ser derivado é menos x ao quadrado. Bom, a derivação de menos x ao quadrado é menos 2x. E agora, t de y, seguindo a mesma linha de raciocínio, x agora é a nossa constante, então esses dois são termos constantes, derivação de constante é zero, a gente fica só com o termo menos y ao quadrado. E isso é igual a menos 2y. Então, vamos agora juntar essas informações que a gente teve para calcular a nossa derivada parcial de f. Primeiro, deixa eu escrever aqui. Note que nossa f de x, y, ela é igual a essa composta, né? Primeiro a gente faz a t e depois a gente aplica o s, né? Então, vamos calcular a nossa derivada parcial da f, que aqui no caso é nossa raiz, né, de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, só não esquecer. Bom, primeiro agora, então, f, derivada parcial de f com respeito a x, de xy. Aqui, y vai ser constante, e o que a gente vai obter, o que a gente vai, do jeito que a gente olha, bom, o y aqui vai ser constante, então o jeito que a gente olha para essa função é como se fosse uma função de uma variável que depende apenas do x. Então, isso aqui é uma composta como a gente já viu aqui em cima, né, olhando o s e o t. Então, olhando para a nossa f com y constante, ela é uma função pode ser vista como uma função de uma variável, usando essa regrinha aqui, o que a gente tem é que, bom, derivada do s, né, s em t de x vezes a nossa derivada de t com relação a x. Porque aí, de novo, aqui a gente está calculando usando o y, olhando o y como uma constante. Então, isso aqui é igual, lembrando, né, aqui é 1. Quem é a derivada do f, olhando a s como uma função, né? Quem é a derivação da s. Então, isso aqui, e aqui é s em t de x. Isso aqui é 1 sobre 2 raiz de 9 menos
x ao quadrado menos y ao quadrado, vezes t de x. Quem é t de x? É menos 2x. É isso que é vezes. Então, a gente pode concluir, né, que a nossa f de x em xy é igual a menos 2x sobre 2... bom, de novo, né? Bom, o que a gente tem aqui é multiplicando e dividindo por 2, então a gente pode cancelar esses dois números. O que temos vai ser menos x sobre 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Repetindo esse argumento, usando um argumento análogo, deixa eu usar. Temos a nossa derivada parcial da f com respeito a x. Vamos para o cálculo da f de y, a derivada parcial de f com respeito a y. Isso aqui, de novo, né? Aqui eu esqueci de uma variável aqui, porque t é uma função que pega xy, né? É o t de xy. Aqui, então, eu tenho s de t de xy vezes t de y de xy. Como anteriormente, né? A gente está olhando agora o x como um constante. Então, o que a gente vai ter é... O que é, né? A derivada de s no ponto t de xy. É repetir o que a gente tinha ali em cima. 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo isso vezes t de y de xy. Aqui, que a gente tinha visto aqui, é igual a menos 2y. Então, aqui fica vezes menos 2y. De novo, apareceu o 2 embaixo e o 2 em cima, podemos cancelar. E a gente fica com a seguinte expressão para a nossa f de y. Bom, aqui não é menos, ou é menos. Sim, é menos de novo, então fica menos y sobre 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa é a nossa derivada parcial de f com respeito a y. Bom, e agora vamos ver um exemplo onde usar a definição se torna necessário. Que é, vamos lá. Vamos lá. Seja f de xy igual a xy vezes x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando é de xy diferente de 0, 0 e 0 se xy igual a 0, 0. Geralmente, quando a gente tem uma função por partes, a definição é o melhor meio de calcular essa diferencial. Diferencial por partes ou, bom, fazer os cálculos com uma função de várias variáveis ou até mesmo de uma variável. Então, o que eu quero com essa função é mostrar que a nossa f de x, derivada parcial de f com relação a x
em 0 e y é igual a menos y, e B, que nossa f de x, meu Deus, f de y nos pontos na x0, isso é igual a x. Então, vamos lá. Com a primeiro item. Se o nosso y aqui é diferente de 0, temos, usando a definição, que nosso f de x de 0 e y é igual ao limite, quando h vai a 0, de f, no ponto 0, no ponto aqui, o x é 0, então fica 0 mais h de y, menos f de 0 y, tudo isso sobre h. Bom, limite de h indo a 0. Quem é essa função, né? F de h, 0 mais h, y. Vamos voltar aqui. A gente está assumindo que y é diferente de 0, então a gente está, né? No caso dessa função aqui. Bom, no lugar do x a gente coloca x mais 0 mais h, então h. Então fica h, deixa eu... Tem fração sobre fração, então vamos afastar. Aqui em cima, né, a gente tem h que multiplica h que multiplica hy, no caso, hy que multiplica. Aqui no lugar do x vou colocar h ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, só que x agora é esse valor aqui, né? Então é h ao quadrado mais y ao quadrado. Menos, no lugar do x eu coloco 0, então aqui já fica 0, né? Então, f de 0, y é 0. Tudo isso sobre h. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Não sei se vocês... Opa! Bom, depois sai. Não sei se vocês lembram que quando a gente divide uma fração, peraí. Isso aqui é o mesmo de A sobre B, que multiplica o inverso da equação que está no denominador, que fica D sobre C. Isso é propriedade de frações que eu acho que todo mundo aqui sabe, mas não custa nada relembrar, porque, né, é o que eu vou fazer aqui agora. O que acontece aqui é que eu tenho o limite agora de h indo para 0, de hy, h ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso sobre h ao quadrado mais y ao quadrado. E isso aqui tá vezes, que é como se fosse um h sobre 1, então eu uso essa propriedade aqui, 1 sobre h. E, bom, tá multiplicando e dividindo
por h, eu posso cancelar este aqui, né? Esse com esse aqui. Então, o que a gente tem é limite de h indo a zero de y vezes, né? Deixa eu fazer isso aqui. Y h ao quadrado menos y ao cubo, tudo isso sobre h ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, quando o h vai a zero, o que a gente fica é com o termo y ao cubo sobre menos, né? Tem esse menos aqui. Então, fica menos y cubo sobre y ao quadrado, que é igual a menos y. Agora, bom, aqui a gente está supondo que o y é diferente de zero. E se y igual a zero? Então, o que a gente vai ter é que f de x em 0, 0 é igual ao limite de h indo a zero de f de 0 mais h 0, y que é 0, menos f de 0, 0 sobre h. A gente sabe aqui que f de 0, 0 é 0, pela expressão da função que a gente tem. E se o y é 0, né, a gente multiplica aqui por... a função aqui está multiplicando por y, então o primeiro termo também aqui vai ser 0. Então a gente tem o limite de h indo a 0, de 0 mais 0 sobre h, que é 0. Então, como a gente tem que f de x em 0y é igual a menos y para y diferente de 0, e f de x em 0, 0 é igual a 0, o que a gente percebe é que f de x em 0y é igual a menos y para todo y que pertence aos reais, né? Porque, né, aqui o y é 0, então f de 0y, que no caso aqui é 0, é igual a 0, então é igual a y, nessa expressão aqui. E aqui, mas para um qualquer y, a gente encontra, né, f de x de 0y igual a menos y. Então, a gente conclui isto. Então, o item A terminado. Conseguimos mostrar, então, que a nossa f de x de 0y é menos y. Vamos para o item B. Item B. Analogamente, o que a gente vai fazer é, vamos supor, então, que o x é diferente de 0. Então, o que a gente tem, né? Que a nossa fy de x0, lembra, né, que aqui em cima, nosso item B pede para mostrar que f de y, a derivada parcial de f com relação a y em x0 é igual a x. Então, f de y em x0 é igual, por definição, o limite de h indo a 0 de f agora, né? Agora a gente tem x, 0 mais h, menos f de x, 0 sobre h. Bom, deixa eu...
que a gente tem agora aqui, né? F de 0 e h, olhando para nossa função f quando o x é diferente de zero. A gente está nesse caso aqui, né? Então, onde está y, a gente coloca h e o x permanece. Então, a gente vai ficar com xh, x ao quadrado mais h ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado mais h ao quadrado. E menos f de x0, então onde tem y vai zero, então isso fica zero. E fazendo aquele mesmo cálculo anterior, a gente fica com a seguinte expressão, né? X que multiplica... Aqui é menos. Na expressão da nossa função. X que multiplica x ao quadrado menos h ao quadrado, tudo isso sobre x ao quadrado mais h ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a x ao cubo sobre x ao quadrado, quando né, o h vai a zero, e isso é igual a x. Então, o que a gente conclui é que f de y em 0 em x 0 é igual a x, se x é diferente de zero. Deixa eu ver aqui em cima. A gente tem isso. E a gente tem isso, né? Bem destacado. Bom, agora vamos ver no caso que a x é igual a zero. Nesse caso, a gente tem que f de y de 0, 0 é igual ao limite de h indo a zero de f de 0, 0 mais h, menos f de 0, 0, tudo isso sobre h, e isso aqui, bom, esse termo é zero, igualzinho anteriormente, a gente tem que isso aqui é 0 mais 0 sobre h, que é igual a zero. Então, analogamente ao caso anterior, o que a gente tem é como f de y de x0 é igual a x e f de fy de 0, 0 é igual a zero, podemos concluir que f de y em x0 é igual a x para todo x que pertence aos reais. Igual anteriormente. Por quê, né? Aqui, para um x que varia, um x diferente de zero, a gente tem que f de y, a derivada parcial de f com respeito a y, no ponto x0 é igual a x. E aqui, no ponto quando o x é igual a zero, aqui o x0 a gente considerou diferente de zero, quando o x é igual a zero, a nossa f de y é igual a zero, quer dizer, é igual a x. Então, a gente pode concluir que a derivada parcial de f com respeito a y em x0 é igual a x, para todo x que pertence aos reais. E isso acaba com o nosso item B, e a gente conseguiu calcular esse exemplo aqui, a derivada parcial dessa função f, e conseguimos mostrar o que pedia os itens A e B. Bom, já vimos bastante do cálculo da derivada parcial de funções de duas variáveis. Agora vamos dar um passo a mais, que é falar da derivação parcial de uma função
de 3 ou mais variáveis. E é uma extensão natural da definição que a gente viu antes. Não tem muito segredo, que é se a gente toma uma função de várias, vamos ser mais específicos do que várias, de n variáveis, ou seja, a nossa f ela é desse modo, né? Ela pega pares, né, de x1 até xn, e onde, né, x1 xn é um par de Rn. Bom, a derivada parcial de f em relação a iésima variável xi é, bom, é a extensão natural da definição que a gente tinha antes. Bom, note aqui, estou usando essa outra definição. Isso é igual ao limite de h indo a zero de f de x1, xi menos 1, xi mais h, só vai somar o h na entrada xi. Peraí, eu tenho que encurtar isso. Peraí. Nossa, f de x1, xi menos 1, xi mais h, xi mais 1, quer dizer, a gente só soma h na coordenada xi, xn menos f de x1, xi, xn, tudo isso sobre h. Até, ó, você soma h aqui, você faz essa extensão natural de da derivação de uma. A gente fez a extensão para 2 variáveis, agora vendo em n variáveis é basicamente fazer essa extensão natural. Bom, como no caso de 2 variáveis, a gente também pode chamar, né, de xi, isso aqui é f de xi, f de xi, x1, xn, isso aqui também é igual a d i de f, d de xi de f. Todas essas são notações equivalentes para dizer, falar sobre a derivação parcial de uma função f com relação a uma de suas variáveis. Bom, e um exemplo bem curtinho. É quando a nossa f de x, y, z é igual a
x ao quadrado, y ao quadrado, menos mais y ao quadrado, z ao quadrado, mais x vezes z ao quadrado. Bom, o jeito de calcular isso, né, f é uma função de 3 variáveis, e o jeito de calcular essa derivação parcial é análogo ao que a gente viu no caso de 2 variáveis. Vamos calcular, né, a nossa f, derivada parcial da f com respeito a x, em x, y, z. Isso aqui é igual, a gente vai considerar as outras variáveis y e z como constantes e derivar os termos que aparecem aqui, que aparecem o x. Então, esse termo tem x, então é um termo derivável, resulta alguma coisa nessa derivação. Esse aqui também, e esse aqui, como é constante, zero, né? Vai ser zero. Derivada de constante, a gente sabe que é zero. Bom, então, derivamos 2x, que é x ao quadrado, que é 2x. Y aqui é constante, então a gente mantém multiplicando. Y ao quadrado vezes z, não tem nenhum termo que envolva x, então não tem nenhum x nesse termo, então ele é zero. E o último é x, z ao quadrado, derivo o x, que é 1, vezes z ao quadrado, que é a nossa constante. A mesma coisa com os outros termos, x, y, z, da nossa derivada parcial da f com relação a y. Os outros termos a gente assume constante e só deriva com relação a y sendo nossa variável. Primeiro termo, x ao quadrado mais y. X aqui é uma constante, então ele permanece. Derivada de y é 1, então a gente multiplica por 1. Segundo termo, tem y, sim, então a gente deriva, y ao quadrado deriva 2y. Z aqui é constante, continuo com z, né? Multiplicando aqui por z. X mais xz ao quadrado, aqui não tem nenhum y, é uma constante, então é igual a zero. E agora, com relação a z, nossa derivada parcial da f com relação a z, de novo, né? X ao quadrado mais y aqui é um termo que não envolve z, é uma constante, a gente está olhando para x e y sendo constantes, então isso é zero. O segundo termo, y ao quadrado mais z, tem o z aqui, então a derivada dele é mantenho o y, porque eu estou olhando para ele como uma constante, vezes o z, ou a derivada do z, que é 1. E o último termo é xz ao quadrado. Derivando isso com relação a z, é x 2 vezes z. E essa é a nossa derivada, são nossas derivadas parciais da f. Até aqui, o que a gente viu foram resultados algébricos sobre a nossa derivada parcial. Vimos definição, vimos vários exemplos, calculamos vários exemplos para uma função de 2 variáveis e fizemos a extensão para a função de 3 ou mais variáveis, extensão dessa noção e definição de derivada parcial. Na aula de hoje a gente ficou na parte algébrica da derivação parcial e na próxima aula a gente vai ver mais aspectos geométricos sobre essa derivação parcial de uma função de várias variáveis. Quer dizer, vamos interpretar geometricamente o que significa a derivada parcial de uma função, falar do seu plano tangente e essas coisas mais geométricas. Essa aula foi bem mais algébrica. Então, até aqui a gente fica com o nosso assunto que foi derivadas parciais de função de várias variáveis, né? De uma função de várias variáveis.